Hoje meu papo é com você que treina seu time de cobrança, faz aquele treinamento maravilhoso, explica para o time o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como tem que negociar, ensina técnica, mostra como fazer, aí chega lá na hora da ação, ué, parece que você não fez nada? Você tem essa sensação? Pô, todo mundo tem isso e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque não é somente treinamento, né? Tem outras coisas que tem que acontecer no dia a dia também, que faz total sentido para você treinar sua equipe para que eles usem as técnicas de cobrança e as melhores práticas de negociação para conseguir fechar os acordos e, consequentemente, receber o dinheiro que é devido e o dinheiro que é da sua empresa. Então eu quero falar com você sobre isso hoje, sobre como treinar sua equipe e roda a vinheta. Bom, antes da gente começar com as dicas, tem uma coisa que o time fica falando para eu fazer e eu não faço, que é curte o vídeo, se inscreve no canal, porque é muito importante que você siga cada vez mais a Tabelando, porque a gente tem muita coisa legal aqui que a gente fala sobre crédito, sobre cobrança. Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal e eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente produz aqui dentro. Fora isso, estamos alinhados. Gente, um ponto muito importante. Esse vídeo, ele vem de uma série que a gente está fazendo sobre técnicas de cobrança. A gente já falou sobre gatilhos mentais, já falou sobre erros comuns em cobrança. A gente fez até um copiloto de IA para você utilizar no seu dia a dia na hora de fazer negociação de cobrança. Só que hoje eu queria falar com você que é líder de uma equipe de cobrança e que você percebe que treina e você vê lá o seu time às vezes não executando o script, o roteiro ou a forma de negociação que você espera dele. E para isso a gente preparou um mapa mental super legal aqui que depois também vai estar disponível para você baixar, falando sobre essa questão de como você ter direcionamentos claros de como você aperfeiçoar a sua equipe cada vez mais. E às vezes você deve estar perguntando assim, pô, mas eu treino minha equipe, por que as coisas não acontecem? Porque só treinamento não adianta. E olha que risco que eu estou falando, porque nós aqui da Tabelando somos uma empresa de treinamento. Só que você tem que treinar, só que você tem que ter rotinas e rituais bem claros de aperfeiçoamento também, que é super importante para qualquer operação de cobrança e é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos lá para as dicas aqui, a gente separou 5 dicas super legais para ajudar você no dia a dia nesse processo de aperfeiçoamento. Primeira dica que eu queria mostrar para vocês é o propósito e o direcionamento que você dá para sua equipe. Eles têm que ter ciência do que eles são de verdade. Tem muita gente que fala assim, pô, eu sou do time de cobrança. Às vezes a pessoa nem sente aquele poder, né, de ser de uma pessoa de cobrança. E o operador de cobrança, gente, ele não é simplesmente uma pessoa que fala de uma dívida que está acontecendo e espera que a pessoa pague do outro lado. Na verdade, ele é um solucionador. Ele é muito mais do que um cobrador, né? Que é um nome que a gente nem tem utilizado muito mais. A gente tem usado até o nome de recuperador de crédito. Mas ele é um solucionador de problemas. Ele tem a oportunidade de dar sentido para aquela pessoa que está do outro lado, tentando trazer soluções viáveis para que ela resolva a situação dela. Então é muito importante que também você empodere seu time para que eles entendam aquilo que eles estão fazendo, porque isso realmente vai dar toda uma performance diferente para eles na hora deles executarem suas tarefas. Outra coisa muito importante é a clareza de expectativas, né? Então ele tem que ter muito claro qual que é a meta dele, como ele é medido, né? Então, por exemplo, ele é medido pela taxa de recuperação, ele é medido pela quantidade de ligações, ele é medido pela quantas pessoas ele contacta no dia. Tudo isso tem que estar muito claro também. O que é considerado uma boa ligação? Isso também tem que estar muito claro para ele entender o roteiro, né? Aquilo que ele tem que fazer, da forma que ele tem que fazer e o que é uma ligação ruim também, né? Então ele tem que ter isso bem claro. E além disso, ele tem que ter conexão com o resultado, né? Então, aquilo que ele está fazendo, qual que é o impacto para a empresa e qual que é o impacto para o devedor? E eu acho isso sensacional, pessoal, porque assim, nosso país, o Brasil, ele é um país que tem a concessão de crédito na sua veia.
A gente ainda tem muito a explorar, muita oportunidade ainda, mas isso é algo comum no nosso país, o Brasil. O que a gente tem que levar em consideração é que o papel de quem faz recuperação de crédito, ele impacta tanto a empresa quanto a vida do devedor e também a economia, porque é uma empresa, quando ele consegue recuperar uma dívida, ele tem um devedor mais livre, que pode voltar a consumir novamente, ele pode ajudar esse devedor a encontrar caminhos também para soluções. Então, essa questão do direcionamento e do propósito tem que estar bem claro dentro da sua operação. Segunda coisa muito importante, conhecimento de base, tá? Então, o que acontece muitas vezes que a gente vê nas operações de cobrança por onde a gente passa aqui no Tabelando? Ele começa a cobrar uma determinada carteira de clientes e ele não tem conhecimento do perfil daquela carteira que ele está cobrando. Ele não sabe se as características daquela carteira, se é mais uma carteira masculina, se é uma carteira mais feminina, se é uma carteira com a faixa de idade das pessoas, qual o nível de endividamento também, né? Qual é a faixa de atraso que está sendo lidado. Então isso tem que estar muito claro também para o devedor, porque isso é algo que você ajusta também a forma de lidar com cada situação. Então é importante que quando se trata de carteira, de conhecimento da base, o seu operador saiba muito bem o perfil dos devedores, levando em consideração o perfil da inadimplência, o comportamento típico da base, qual o discurso e a argumentação, né? Qual a lógica por trás de cada gatilho que ele vai utilizar. Então, por exemplo, ele vai usar um gatilho de escassez, por exemplo, tem uma condição especial para pagamento nesse período. Como ele tem que usar esse gatilho de escassez para que realmente gere essa escassez? Como que você adapta isso em tempo real, né? O cliente às vezes fala alguma coisa diante do gatilho que você utilizou, como que você contra-argumenta naquela situação? Então tudo isso é muito importante. Outra coisa muito legal é política de descontos e alçadas. O seu time tem que ter clareza até onde ele pode ir sem depender de falar com o gestor. Isso, gente, empodera o time. Porque aí o operador, o negociador que está ali no dia a dia tentando buscar soluções, ele vai saber até o limite que ele pode ir e que a partir daquele limite talvez ele tenha que fazer uma consulta a mais. Mas isso já pode ajudar demais o processo de negociação porque você cria confiança naquela pessoa que está lidando com aquela situação. E por último, ele tem que conhecer muito bem o produto histórico do cliente, né? Qual que é o produto que gerou a dívida? Qual que é o tipo de situação em que ele se encontra agora diante dessa dívida? Qual que é o histórico de relacionamento desse cliente também? Então, por exemplo, às vezes você vai fazer um contato telefônico, você vai conversar com um determinado devedor e às vezes ele já teve um relacionamento antes com você, ele já conversou com alguém e você começa tudo do zero novamente. Pô, isso quebra qualquer negociação. Então é muito importante que seu time ele tenha um CRM bem organizado, que ele tenha clareza daquilo que está acontecendo para que ele continue a negociação da onde terminou a última interação com aquele cliente. Então isso é fundamental para esse processo. Terceira dica e muito importante, que eu quero que você hoje, gestor, comece a fazer isso pelo menos umas 2 vezes por semana com o seu time, que é o roleplay. O que é um roleplay, pessoal? Roleplay nada mais é do que uma técnica de simulação utilizada para você ver a performance do seu operador ou a forma como ele lida em um atendimento imaginário, vamos colocar entre aspas aqui. Vamos dar um exemplo, faz de conta que você chegou para sua equipe numa daily, num bom dia e falou, galera, hoje a gente vai fazer um roleplay, a gente vai simular uma situação de um devedor e eu quero que o Joãozinho que está ali seja a pessoa que vai fazer o processo de negociação e faz de conta que você, gestor, é o cliente. Então você pode fazer uma simulação ali naquele momento, você dá um contexto, né? Pô, eu sou o cliente X, tem uma dívida de tanto a tanto, com um perfil assim, 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 e eu atendi o telefone, como que você lidaria com essa situação, né? E aí você pode ir colocando, nesse processo imaginário, você pode ir colocando argumentos, objeções, para ver como que o time vai lidando. E aí, pessoal, por que que isso funciona? Porque você aprende fazendo. E uma das coisas que o ser humano, depois de adulto,
precisa é aprender fazendo. Ele só consegue aprender se ele está fazendo na prática. E essas simulações, mesmo que fictícias, elas são muito importantes, tá? E você pode estruturar fazendo o papel do devedor ou pedindo para que os seus colaboradores façam o papel do devedor, você faz o papel de quem está negociando e depois é importante que você tenha um feedback estruturado para aquela sessão de roleplay, né? Para que ele entenda o ponto de que aonde ele acertou, aonde ele errou. Então tudo isso é muito legal, tá? Outra coisa muito importante é a frequência. É muito importante que você tenha uma frequência para fazer esse tipo de exercício de roleplay. Seja uma vez por semana, seja uma vez a cada 15 dias, mas é importante que ocorra roleplays constantemente. Provavelmente você vai ainda dar treinamento, mas você também vai fazer isso para acompanhar a performance dele. E depois construa cenários também para que ele imagine cenários onde ele vai fazer um roleplay. Então você tem que ter toda uma história construída para isso. Então o roleplay, gente, é um exercício muito prático e que você pode executar e que com certeza vai dar um resultado fenomenal no desenvolvimento do seu time, tá bom? Vamos lá, pessoal. Quarto item muito importante, se você tem uma operação de cobrança, principalmente se for uma cobrança com muitos clientes ali que você tem que executar, é importante que você tenha monitoria e qualidade também e critérios claros do que é qualidade, tá? O que é monitorar? Monitorar é você ver o comportamento, não só o resultado. Por exemplo, às vezes você fala pro operador, pô, você não conseguiu bater a meta, mas você não falou o porquê que ele não conseguiu bater a meta. Por que ele não está performando bem nas suas negociações? Né? Usar a escuta ativa também, então você pode desenvolver um processo de escuta ativa dentro do processo de monitoria, ancorar uma solução no valor, oferecer um desconto antes da hora, então, são coisas que você pode observar dentro do processo de monitoria. Então você pode perceber tudo isso dentro do processo. E aqui tem um ponto muito, muito importante, tá, pessoal? Às vezes o processo de monitoria, ele às vezes são estabelecidos critérios que muitas vezes não muda o ponteiro da negociação, né? Então a gente sempre traz isso para dentro da tabelando e a gente pega alguns casos muito curiosos, assim, em que uma pessoa talvez ela mudou a forma de falar com determinado devedor para conseguir se conectar mais com aquele devedor, mas às vezes no processo de monitoria não se conectava com aquilo que foi falado. Mas o processo de negociação deu super certo, ocorreu tudo bem e teve uma resolução final muito boa. A pessoa tirou uma nota ruim na monitoria, mas recuperou o dinheiro. E como que fica nessa situação? Então é muito importante que o processo de monitoria ele seja para validar a empatia do negociador, se ele está sabendo se conectar, se ele está fazendo as perguntas corretas, está conseguindo ouvir a pessoa do outro lado, se ele não está só cumprindo o requisito. Então é muito importante que, sim, é legal que você tenha o tom de voz, que você tenha palavras corretas para utilizar, mas é muito mais importante entender se no processo de uma ligação ou se no processo de um atendimento por WhatsApp, por exemplo, ele está conseguindo gerar conexão com aquele cliente para poder resolver aquela situação. Então, o processo de monitoria, ele tem que partir desse processo, dessa premissa muito importante, tá bom? E aí, o processo de monitoria também, ele serve para você dar feedback, né? Você termina de ouvir uma ligação junto com aquele operador, ou você percebe os pontos de evolução, você pode dar feedback para ele, ó, você pode ir mais por esse caminho, você pode fazer mais aquilo, pode fazer mais daquela forma, tá? Então isso é muito importante. E além disso, você pode ter rituais semanais também, de escutar ligação, pontos positivos, pontos de melhoria, simulações dos seminários corrigidos. Tudo isso vai ajudar você a performar muito melhor com o seu time. Então aplica monitoria e qualidade se você não aplica ainda. E caso você aplique, que tem muita gente de monitoria e qualidade no mercado, deixa aqui seus comentários também sobre dicas e sugestões daquilo que você também aplicaria no seu dia a dia, que você já aplica no seu dia a dia. Último ponto, quinta dica fundamental, você desenvolver uma cultura de evolução dentro da equipe. Como que você faz isso? Como que você desenvolve isso dentro do seu time? Você pode fazer um compartilhamento de boas práticas, né? Então,
Pega uma ligação que foi muito bem sucedida, bota para o time escutar, bota para o time opinar, pega situações, simulações reais de coisas de saídas que o seu time teve diante de algumas situações, ou como ele driblou uma determinada objeção. Comece a incentivar cada vez mais o time ver o lado positivo daquilo que está acontecendo. E aí, uma coisa muito legal também é que no processo de boas práticas e melhoria contínua, você tem que valorizar, fazer o seu time valorizar as rotinas de roleplay, as rotinas de boas práticas, de monitoria, para que eles enxerguem cada vez mais as coisas acontecendo no dia a dia. E outra coisa muito legal, reconheça bons pontos, né? Executou aquilo que fez bem, pô, compra algum prêmio, dá algum presente, valorize quando ninguém está esperando, né? Isso são coisas que realmente marcam as pessoas. Então é muito importante que isso aconteça no seu dia a dia. E essa quinta última dica, ela valida todas as outras, porque não adianta você fazer tudo de forma técnica e você não mexer no emocional do seu time também, que é muito importante. Bom, pessoal, espero que essas 5 dicas tenham te ajudado. Uma coisa muito importante, não saia aplicando todas elas de uma vez se você ainda não faz nenhuma. Escolha uma das 5 e valorize isso. Coloque rotinas de treinamento. Eu não falei aqui, mas coloque rotinas de treinamento no seu time. Para isso você pode contar com a Tabelando, que a gente está aqui para te ajudar. Coloque rotinas de roleplay, rotinas de valorização de coisas positivas que estão acontecendo. Escute as ligações, valide aquilo que está acontecendo, porque isso vai criar dentro do seu time um senso de que eu tenho que melhorar a todo momento. E é muito importante, porque não adianta você ensinar técnicas e você não acompanhar se elas estão sendo executadas. Então, se você quer mais dicas como essas que a gente está falando aqui nesse vídeo, a última dica é mais valiosa. Conheça a Tabelando e a nossa universidade, porque lá tem um monte de treinamento super legal que você pode utilizar para treinar sua equipe em técnicas de cobrança, negociação, e o preço é extremamente acessível. Então conheça cada vez mais a nossa plataforma, faça parte das nossas comunidades também que a gente tem no WhatsApp, que você vai ficar sabendo das novidades, porque a gente lança curso novo todos os meses, ok? Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir, compartilhar e tamo junto e vamos pro próximo vídeo.